administrar muito bem os gastos, de colocar a questão, a conta no azul, né, tudo em dia e elencar, inclusive, prioridades para reverter em benefícios à população. E há uma proposta do governo de olho exatamente nessa questão no seu próprio quintal, que é exatamente aquela trava do limite de repasse para os outros poderes. Como é que anda essa relação? Né? Só para pontuar aqui para a audiência, todos os anos existe um repasse de dinheiro para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa, e o governo do Paraná veio com uma proposta de rever esse índice, colocando uma trava, não deixando de repassar os recursos, né? Mas dizendo que seria mais interessante pegar esse dinheiro e investir em políticas públicas. Na verdade, esse dinheiro é um direito deles, né? Tem que deixar registrado, isso está na Constituição, é um direito dos poderes e dos órgãos de fiscalização. E eu tenho, assim, uma gratidão muito grande pelo Tribunal de Justiça, pela Assembleia, pelos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas e também Ministério Público, que se o Paraná chegou até aqui nessa boa organização do Estado, tendo o Estado com a maior capacidade de investimento, com as contas em dias, com a maior previdência pública do Brasil é do Paraná. Nós temos 11 bilhões no caixa, que é a garantia que o servidor público, quando se aposentar, vai ter a sua aposentadoria. Então, tudo isso foi organizado fruto de uma união, né, de organização, maturidade institucional, de uma boa relação com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, como foi falado. O que nós estamos fazendo, e eu tenho conversado muito com a presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Lídia, que é uma desembargadora, uma referência no Brasil, né, em seriedade, em visão, né, de cuidado com a instituição, também junto com a Assembleia Legislativa, que o Paraná é o estado que mais repassa recurso para os poderes. Isso é uma coisa que foi feita lá atrás, 2010, há 15, 20 anos atrás. E como o Estado hoje vem num bom momento de arrecadação, né, de organização financeira, o que nós queremos fazer? Não colocar uma trava, mas o dinheiro disponível daquilo que não foi gasto pelos órgãos de fiscalização ou pelos demais poderes, possa voltar para o Estado e o Estado reinvestir em políticas públicas que são necessárias. Mas haveria revisão do índice, por exemplo, de repasse? Uma revisão, porque assim, está crescendo, só para você ter uma ideia, de um ano para o outro cresceu 17% o repasse. É muito dinheiro. Mais alto que a inflação. Muito dinheiro, não que não mereça, não que não deva, mas assim, nem administrativamente consegue gastar esse dinheiro na velocidade que ele entra. Então, se você não consegue, ele fica rendendo dinheiro para o banco. Então, a minha proposta é o seguinte, é muito simples, em vez de render dinheiro para o banco, vamos colocar para fazer política pública. Por exemplo, nós temos um trabalho que nós já estamos, né, construindo e fazendo, até conversei isso com a doutora Lídia, que é também uma defensora dessa política pública, que é a desembargadora Lídia, que é cuidar do idoso. O Paraná, em 4 anos, vai ter mais idoso que criança. E o Brasil não se preparou para cuidar dos idosos. Então, nós estamos já há um tempo fazendo política para o idoso, criamos lá o condomínio do idoso, criamos também centro de lazer para o idoso, como se fosse uma creche para idoso durante o dia, que muitas vezes os filhos têm que trabalhar, não tem como cuidar do pai e da mãe, então tem um lugar seguro para deixar durante o dia esses idosos. Então tudo isso está sendo construído para preparar uma geração que vem envelhecendo, né? E que bom, se você não se envelhece que você morreu, né? Então está envelhecendo, natural. Então a ideia, qual que é a minha proposta? É criar um equilíbrio desses repasses para que a gente possa, caso esses órgãos institucionais, né, de outros poderes, órgãos de fiscalização, não utilize esse recurso, a gente possa usar em política pública que não é construída por mim, vamos construir com todos, vamos sentar na mesa, o que nós entendemos que o Estado é importante fazer de política pública nesse momento. Construir creche? Vamos colocar o dinheiro. A receptividade dos poderes em relação a esse corte. Uma boa relação, todos têm a consciência, né, que é necessário sempre estar, que na verdade isso não é uma reorganização que tem que acontecer a todo momento. Eu falo que cortar custo é igual cortar unha. Toda hora, todo dia, toda semana, você tem que estar fazendo ali aquele reparo para você sempre estar podendo utilizar melhor o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é finito. Sim. Né? Então você tem que estar cada vez mais buscando ter essa eficiência. Mas acho que a gente está construindo um bom ambiente, vamos buscar atender aquilo que é bom para as instituições, que são importantes, ajuda o Estado, e, obviamente, aquilo que a gente consegue também fazer de política pública. Perfeito. Falamos aqui de economia. Outra prioridade para quem está acompanhando, naturalmente, a questão da segurança pública, que, inclusive, vem sendo apontada em diversos levantamentos como prioridade dos brasileiros e, claro, dos paranaenses. E o senhor, inclusive, apresentou uma proposta que vou chamar de bastante ousada, né? Diferente quando se fala na questão da legislação, que é a ideia de que cada estado
tenha liberdade para criar as suas próprias leis penais para resolver a questão da violência. Como é que isso funcionaria na prática, governador? Ô, Rafaela, na verdade ela é usada, mas é relativamente simples a ideia, né? Que, acho que tem em mim, acho que até no Congresso deve ter. É como o modelo americano? Também, exatamente. O que acontece? Hoje o problema do Brasil não é prender bandido, o problema do Brasil é soltar bandido. Nosso problema não é prender. A polícia do Brasil prende muito, investiga muito, só que solta muito. Vou te dar um exemplo. Hoje, se uma pessoa que mata um trabalhador, um bandido que mata um trabalhador, ele vai pegar 8 anos de cadeia, mais ou menos, uma média. Com 2 anos ele está na rua. Então, quer dizer, a impunidade está fazendo com que o brasileiro sofra, se indigne e não acredite mais no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? O Congresso Nacional tem muitas pautas. E o Brasil é um país continental. O crime que acontece no Paraná, muitas vezes, não é o mesmo crime que acontece no Maranhão, que tem talvez um outro tipo de crime, um outro tipo de assalto, um outro tipo de golpe, ou o que acontece no Rio Grande do Sul, não é o mesmo que acontece no Mato Grosso, que é um estado que tem fronteira, a Bolívia. Então, se você delega para os estados, não precisa ser todos os crimes, vamos falar crime contra a vida, latrocínio, homicídio, feminicídio. Vamos começar por isso? Se você delegar para os estados, eu tenho certeza que se eu mandar um projeto para a Assembleia Legislativa do Paraná, dizendo, olha, o bandido que matar um trabalhador, ele não vai pegar 10, ele vai pegar 30 anos de cadeia, 40 anos de cadeia. Um estuprador, ou um homem que comete um feminicídio. Você começa a dar ao cidadão uma demonstração que realmente o Estado se preocupa com ele e que quer punir o bandido. Porque hoje o bandido não é punido. E falta só vontade, digamos, para liberar essa questão tem que fazer uma emenda na Constituição, que eu acho que hoje tem maturidade para isso, para se discutir isso no Congresso, e eu garanto que se resolve 70% rapidamente da questão da violência. Porque é uma ideia que vem contrária exatamente ao que está propondo o governo federal, né? Com aquela história da PEC da segurança, o governo federal vem tentando concentrar para a União as diretrizes sobre a segurança pública e como deve ser tocada a questão. Inclusive, vários governadores são muito críticos em relação a isso, falando sobre interferência na autonomia dos estados. O governo federal, através do Ministério da Justiça, a lógica deles não é a lógica do dia a dia. O problema não está no policiamento, o problema está na impunidade. Aquela história da polícia prende e a justiça solta? Exatamente, porque a justiça não solta porque ela quer, porque a lei é branda. E essa ideia não é minha, eu falei com desembargadores que são da área criminal. Eles falaram, tem coisa que chega aqui que é um absurdo, mas a lei me determina que eu, em 6 meses, tenho que mandar o cara pra rua de novo. Então, se você não... O problema não está no combate do dia a dia da prisão. A polícia prende. O problema está na soltura. Que o marginal não fica preso. Agora, governador, isso é uma atribuição do governo federal. Nós tivemos um caso aqui, cara, desculpa te incomodar. Um caso que aconteceu, se não me engano, foi em Jataizinho, que o rapaz matou a neta, ou a avó. Era saidinha. Tinha acabado de sair da cadeia. Quer dizer, como é que o povo não vai se indignar? Um cara desse tinha que ter apodrecido na cadeia, não podia ficar 30, 40 anos. Agora, é uma